Mais uma vez estamos aqui para falar sobre esse final de ano, sobre o Natal. Mas hoje eu quero ampliar o que nós falamos ontem, sobre os sinais de Deus apontando para a verdade. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para como Deus fez isso, a maneira como Deus entra no mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso de número 35, está escrito que o anjo respondeu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas asas. E por isso o ente que de ti há de ser gerado será chamado o Filho de Deus. Jesus não é apenas uma criança que nasce na Palestina. Não é mais um homem que teve o seu nome na história. Não é um revolucionário, um homem que tem ideias geniais. Ele não pode ser posto ao lado de Einstein, de Abraham Lincoln ou de Thomas Jefferson. Ele não pode ser comparado a Gandhi como se ele fosse apenas alguém que teve uma ideia de paz e que lutou por essa ideia. Jesus é muito mais do que isso. A maneira como ele entra no mundo mostra isso. Ele não nasceu apenas de uma mulher e um homem que se amavam, mas ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Deus introduz o seu Filho no mundo, mas ele não faz do seu Filho mais um no mundo. Jesus não é mais um homem. Jesus já nasce Rei, Senhor e Eterno. Ele já nasce, mesmo sendo do ventre de Maria, uma jovem palestina, uma jovem israelita, que está num contexto de um deserto, de toda uma dificuldade, mas mesmo assim, Jesus nasce naquele lugar, diferente de todos os demais. Ele é um homem, como outro qualquer, na sua aparência. Isaías diz que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Mas não é a aparência dele, é quem ele é. Jesus não é apenas mais um homem, um nome, uma pessoa que você vai conhecer ao longo da história. Jesus é a resposta de Deus para toda a humanidade. Jesus é a resposta de Deus para aquilo que nós costumamos dizer que é a dúvida da existência ou a crise existencial. Jesus é a resposta de Deus para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus entra no mundo a partir da obra do Espírito Santo no ventre de Maria para mostrar ao mundo que ele veio, se fez carne, habitou entre nós. Mas, como disse João, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando você estiver sentado à mesa, quando você estiver pensando esse final de ano, quando você estiver fazendo sua reflexão sobre tudo que passou durante esse tempo, lembre-se, quando Deus dá a resposta dele é sobrenatural, é muito superior a tudo que nós conhecemos nesse mundo. A resposta de Deus para o mundo continua sendo a mesma. Jesus é o Senhor, Rei e Deus. Jesus é aquele que pode mudar toda a história. Na verdade, ele já mudou toda a história. Porque nele, naquele menino nascido em uma gruta de Belém, naquele menino havia a essência de toda a vida eterna. E ele mostra a sua glória ao mundo nessa manifestação. O que você pode conhecer de Deus, Jesus revelou. E se você precisa de respostas, Jesus é a grande resposta para a sua vida. Não há outra maior do que Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza a conhecer aquele que foi revelado por Deus, manifestado ao mundo, concebido pelo Espírito Santo, mas que mostrou ao mundo a grandiosidade do seu amor e da sua misericórdia e o caminho único e eterno. Deus te abençoe e te dê uma boa noite na presença do Senhor Jesus.